Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, aula de ciências, 8ª etapa. Iremos revisar as mudanças de estados físicos da água. Então, atenção, agora a prof vai colocar a apresentação para a gente falar um pouquinho disso. Então, você sabe o que é gelo? E do que é formado uma nuvem? A água pode ser encontrada no ambiente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. O gelo é a água em estado sólido. Na natureza, nas regiões mais frias da Terra, existem grandes acúmulos naturais de água congelada, chamada geleiras. A neve e as chuvas de granizo, aqui para vocês nessa imagem, também são exemplos no estado sólido encontrados na natureza. As chuvas de granizo ocorrem quando as nuvens atingem alturas na atmosfera, onde as temperaturas são abaixo de 0 graus. A água que bebemos está no estado líquido. A água da chuva e a água dos rios e dos mares também. Na natureza, sob a ação do calor, ela é transformada em vapor, passando do estado líquido para gasoso. Aqui nós temos um exemplo, ó, uma panela, a água fervendo, passou do estado líquido para o estado gasoso. As águas dos rios, mares e lagos são exemplos dessa transformação ao evaporarem-se. Outra mostra visível em nossas casas acontece durante a fervura da água, que foi aquilo que a prof falou anteriormente. Então, nós temos aqui a imagem de uma pessoa colocando a água em estado líquido na geladeira. Então, esse processo, o que acontece com a água em estado líquido quando a gente coloca ali no freezer? A água passa para o estado sólido, ela vira gelo. Então, o nome desse processo é solidificação. Solidificação é a passagem do estado líquido para sólido. Por que acontece isso? Por causa da mudança de temperatura. Nós estamos fora do freezer, a água está num estado, quando eu coloco no freezer, ela fica por um tempo, ela recebe frio, então ela passa para o estado sólido. Outra situação que nós estamos vendo aqui, ó, o gelo, que está em estado sólido, começou a derreter. Então, pessoal, o nome desse processo é fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui nós temos outra situação, que é a água da panela fervendo, tá? Então, é uma forma de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E por último, nós temos aqui uma panela também que está cozinhando no fogo e a tampa da panela está cheia de gotinhas de água, tá? Então, a água da panela está fervendo, se choca com uma superfície fria, que é a tampa da panela, e aí começam a aparecer gotinhas de água. O nome desse processo é condensação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Então, aqui, como a prof falou antes para vocês, a variação da temperatura, ela é um dos fatores que provocam as mudanças no estado físico da água. Observem aqui as flechinhas, as setinhas, ó. Então, a água no estado líquido, no estado sólido, começa a derreter. Então, passagem do estado sólido para o líquido, por causa do calor, por isso que está vermelha a flechinha, tá? Começou a derreter. O nome desse processo é fusão. Vamos adiante. Aqui, passagem do estado líquido para o gasoso, por causa do aumento da temperatura, do calor. O nome desse processo é vaporização. Seguindo,
Passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por causa de quê? Da diminuição da temperatura. Chamamos de condensação. E por último, passagem do estado líquido para o sólido, também com a diminuição de temperatura, chamamos de solidificação. Então, todos esses processos a prof explicou anteriormente para vocês, tá? Só mais uma situação. Dentro da vaporização, quando a gente falou a passagem do estado líquido para gasoso, nós temos a seguinte situação que acho que é importante a gente só trocar uma informação. Olhem aqui, ó. Quando a gente coloca no fogo uma panela com água e ela ferve, parte dela se transforma em vapor. Isso todo mundo já sabe. A água passou do estado líquido para o estado gasoso, ocorreu assim a vaporização. Até aí foi. Mas nós temos o seguinte sobre a vaporização. Ela pode ocorrer de dois modos, por evaporação e por ebulição. Qual é a diferença de uma e da outra? Vocês estão vendo aqui as roupas estendidas? Então prestem atenção. Olha aqui, ó. Quando as poças de água ou as roupas no varal secam com o calor do sol, por exemplo, ocorre a evaporação. A evaporação é a passagem natural da água ou de outra substância do estado líquido para gasoso, né? Então, o que vai ocasionar aqui a evaporação? É o calor do sol. O calor do sol, por isso uma passagem natural, tá? Faz com que a água que está na roupa, ela evapore. Muito bem. E a outra, que é a ebulição, é quando colocamos algum líquido para ferver e formam-se bolhas. Dá-se a ebulição. Então, a ebulição é a passagem da água ou de outra substância do estado líquido para o estado gasoso com a formação de bolhas. Nesse caso aqui, é uma forma que não é natural, né? O homem, utilizando o fogo, aquece a água, tá? Então, a ebulição não é uma forma natural, ela é algo que ela é provocada pelo aquecimento, seja através do fogo ou outra forma, tá, pessoal? Então, basicamente, eram essas informações que a prof queria compartilhar com vocês. Então, agora vocês vão fazer as atividades da folha, né? Com todas as informações que a prof passou, dá para fazer bem direitinho, tá, pessoal? Então, a prof encerra o vídeo de ciências de hoje.